Paz do Senhor, amadas, amém? Hoje nós vamos para o 13º dia com as mulheres da Bíblia e hoje vamos estar estudando e meditando sobre a personagem Lídia. E a palavra que vamos estar lendo hoje está lá em Atos, no capítulo 16, do verso 11 ao 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que por ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, que nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Amém? Aqui na palavra do Senhor, nós vemos que Lídia ela era uma mulher de grande influência naquela época. Além de ela ser uma empreendedora de sucesso, ela se tornou uma cristã verdadeira em Cristo Jesus. E ela veio de Tiatira, a cidade da província ocidental da Ásia Menor. Ela era uma comerciante rica, influente, e ela vendia artigos tingidos de púrpura, uma tinta bastante valorizada, obtida a partir de certos moluscos, um negócio lucrativo e respeitado. E ela tinha uma casa espaçosa que podia acomodar muitos visitantes, servos para atender às suas necessidades. Isso deveria representar uma rara façanha naqueles dias. Certamente, ela devia ter sido uma mulher batalhadora, ousada e inteligente, para ter alcançado tal sucesso. E no sábado estava ali Lídia, e foi para a parte do rio que havia sido designado pelas autoridades romanas de Filipos, como um lugar de oração e adoração dos judeus. E ali ela encontrou, ela ouviu a palavra de Paulo e Silas ali, que ele estava pregando. E ela ali, como disse lá no verso 14, o Senhor abriu o coração dela para atender às coisas que Paulo dizia, Lídia, ela foi rápida em perceber que tudo que era dela, antes da sua conversão, a casa, os negócios, as posses, agora pertencia ao Senhor. Ela tinha um novo negócio agora, e o negócio dela agora era com o Senhor, Deus tinha um novo propósito para ela, de servi-lo ali, uma nova satisfação em busca de ser eficaz e bem-sucedida a fim de glorificar o Senhor. Ali, mesmo sendo profissional ali, nos seus negócios ali, ela também foi uma mulher temente ao Senhor. E um grande número de clientes de Lídia, eles estavam sempre envolvidos em adoração pagã. Algumas pessoas teriam receio de adotar uma nova religião que pudesse afetar os seus negócios, mas Lídia não. Ela não teve esse medo, ela foi ousada, E ela abriu seu coração para o evangelho e imediatamente começou a usar os seus recursos que o Senhor havia abençoado ela, os recursos que ela tinha para servir ao Senhor. A alegria dela em sua nova fé lhe concebeu coragem para colocar Deus à frente dos seus negócios. Sua casa eventualmente se tornou um lugar de encontro para uma nova igreja. Ela foi como aquela mulher ideal ali descrita em Provérbios 31, que tomava conta dos negócios, da família, e também era uma mulher de negócio e bem-sucedida. A habilidade de negócio pode ser usada para os grandes bem no reino de Deus, E manter uma escala, e se mantermos, uma escala de prioridade, que a nossa prioridade não seja o trabalho, mas sim o Senhor. Não podemos usar o nosso emprego como uma desculpa para negligenciar nossa família, nosso relacionamento pessoal com Deus. Devemos sempre conduzir nossos procedimentos, negócios, de forma que venha honrar o Senhor, E aqui nós aprendemos e nós veremos aqui umas qualidades que Lídia tinha. Nós vemos aqui que ela possuía condições financeiras.
Lídia, ela era uma mulher da cidade, onde trazia muitas oportunidades de negócio. Ela viveu e trabalhou nas áreas geográficas colonizadas pelos romanos. Filipe e Tiatira eram duas das áreas comerciais e metropolitanas mais populares daquele tempo. E era uma comerciante muito bem sucedida, como nós vimos aqui, né? Trabalhando na indústria de moda, com um tecido que era associado à nobreza, aos sacerdotes e, claro, à realeza daquela antiguidade. E ela fabricava e vendia os tecidos de púrpura, tecido extremamente caro. E nós vemos aqui que essa mulher, ela não tinha preguiça. Sabemos que cuidar de um negócio exigia muito trabalho e dedicação. Contudo, ela não media esforço, ela trabalhava incansavelmente. O processo para fabricar o tecido de púrpura era bastante trabalhoso. E isso requeria muito tempo e, sobretudo, delicadeza e dedicação. Tudo feito à mão e sem uso de maquinário, como nós vemos nos dias de hoje. Nós vemos também que aquela mulher, Lídia, era uma mulher de fé. Porém, a sua fé precisava ser aperfeiçoada. Que aqui na palavra do Senhor, no verso 14, fala que ela era uma mulher temente ao Senhor. E ali, ao escutar ali, o Senhor abriu o coração dela. Acreditava-se que Lídia era uma gentia, mas ela havia aprendido do Deus do povo judeu ali e começou a adorar esse Deus. No entanto, sua compreensão de Deus ainda não era clara o suficiente e ela provavelmente cresceu sendo uma politeísta. O que muitos gregos eram, acreditavam que cada parte da criação e da vida era controlada por um Deus diferente. Sua fé era incompleta, até Deus preparar um encontro dela com Paulo. Contudo, quando Lídia ouviu a pregação do evangelho anunciado por Paulo, ela rejeitou tudo aquilo que ela havia aprendido, né? E ela conhecia Deus, mas ela ainda não tinha tido encontro com Deus ali, de acordo com a palavra, né? E ela buscou essa verdade e ela foi ali batizada e salva juntamente com a sua família. Nós vemos que essa mulher era uma mulher obediente. Depois de ouvir os ensinamentos de Paulo, Lídia passou a entender o quadro completo da salvação. Provavelmente, quando ela ouviu essas palavras, ela decidiu em seu coração ser batizada. Ela não ficou ali questionando ou fazendo muitas perguntas. Ela simplesmente a Bíblia dizia ali para ser batizada e ela foi. Ou seja, ela apenas obedeceu um mandamento de Deus. Nós vemos também que Lídia era uma mulher determinada e corajosa. O fato de ela ser uma mulher próspera financeiramente, com seu negócio bem-sucedido, é porque ela era uma mulher determinada e corajosa. Ela também era uma mulher hospitaleira. Depois que Lídia aceitou ali o evangelho pregado por Paulo, ela insistiu para que eles entrassem em sua casa. Isso nos mostra um sinal de hospitalidade e também uma certa preocupação em fazer com que os missionários viajantes se sentissem confortáveis e acolhidos enquanto cumpriam seu ministério, né? Dizendo ali que ela era uma mulher temente a Deus. Lídia era uma mulher temente a Deus, não apenas por simpatizar-se com a fé, mas pelo desejo de conhecer ao Senhor. Estava naquele lugar de oração em busca da presença de Deus e se aproximou quando ouviu o evangelho. Temer a Deus é sentir um profundo respeito por Deus e por sua vontade. Pensar antes de falar ou fazer qualquer coisa buscando sabedoria. Uma mulher sábia, ela teme a Deus e edifica a sua casa. Seja uma mulher temente a Deus. Ela também era uma mulher de oração, porque onde ela estava ali no dia de sábado, junto ao rio ali, onde aquele lugar era chamado de lugar de oração. Quando o apóstolo Paulo foi pregar ali em Filipos, procurou um lugar apropriado. Como era ali de costume das mulheres buscar água no rio, ali também se reuniam para orar. E Lídia era uma dessas mulheres que sempre estava em oração. A primeira característica que marca uma mulher de Deus é a vida de oração. E a mulher de oração se direciona a Deus em primeiro lugar.
abençoando sua vida, a vida do seu esposo, dos seus filhos, dos amigos, os irmãos e todos que têm contato com ela, que convive ali com ela, né? Uma mulher de oração sabe o que é melhor, sabe que a melhor forma de influenciar pessoas é através do poder de Deus. Seja uma mulher de oração. E lições que tiramos ali com Lídia, os ensinamentos ali, a palavra nos ensina que podemos aprender ali com ela que sejamos ousadas, mulheres ousadas. Ela foi uma mulher ousada. Lídia quebrou alguns protocolos lá no tempo passado, que muitas mulheres em nossos dias não conseguem quebrar. A mulher foi criada por Deus para estar do lado do seu esposo, auxiliando, apoiando em todas as áreas, ajudando financeiramente. Muitas vezes nos sentimos intimidados em assumir a administração de um negócio que às vezes Deus coloca no nosso coração ali, nós ficamos com medo, né? Porém, o que Lídia nos ensina é para sermos pessoas ousadas, romper com os preconceitos e dar sempre o nosso melhor. Ela nos ensina a priorizar a fé. De acordo com a lei judaica, uma sinagoga só podia ser estabelecida se tivesse 10 homens judeus. Então, junto com suas famílias, se reuniam para tornar uma congregação. E essas mulheres claramente não se importavam com isso. Elas decidiram priorizar a sua fé. Independente de quais fossem as regras, elas não abririam mão da oportunidade de realizar um culto. Elas não permitiram que nada impedisse de buscar a Deus. Nem sempre nós seremos compreendidas pela nossa fé ou pelo chamado que Deus tem para a nossa vida. Porém, quando nós priorizamos a nossa fé, a comunhão com Deus, nada pode separar do amor, nada pode nos separar do amor de Deus. E é certo que Deus com certeza vai honrar a nossa fé. Com ela também nós aprendemos que nós devemos estar sempre com pessoas que buscam a Deus. Lídia não estava lá na cidade, mas não deixou de estar ali, ela estava ali rodeada de mulheres tementes a Deus. E isso fez com que ela encontrasse o verdadeiro evangelho e fosse salva. Portanto, esteja atenta com quem você tem andado. Será que as pessoas com pessoas que se aproximam de Deus, que estão indo, buscando o caminho do Senhor, ou com pessoas que vai afastá-la cada dia mais e mais da presença de Deus? Independente da sua posição financeira, classe social, procure estar com as pessoas certas, pessoas que vão te levar cada dia para mais perto de Deus. E ali ela nos ensina também a estarmos sempre prontas a ouvir o chamado de Deus. Sabemos através da história bíblica ali de Lídia que Deus tinha um plano de salvação para ela. Deus, por certo, já sondava o coração dela e viu que ela tinha sede de ouvir a tua palavra. Quando lemos aqui no capítulo 16, percebemos que Paulo foi interrompido por Deus de entrar em outro território para exercer o ministério. Então ele teve um sonho que o levou em direção a Lídia ali. E foi assim que ele acabou chegando em Filipe. Lídia não estava na beira daquele rio por acaso. Deus tinha marcado naquele dia um encontro com ela, fazendo com que Paulo também estivesse ali naquele momento. E hoje Deus tem marcou um encontro com você através dessa palavra, do ensinamento que podemos aprender com essa mulher. E quando Paulo começou a pregar ali, Lídia estava atenta, ouvindo as suas palavras e o Espírito Santo trabalhando em seu coração. Por isso ela foi salva. Portanto, esteja atento e pronto para ouvir a Deus quando Ele te chamar. Com ela também nós aprendemos que não devemos perder a humildade. Mesmo ela sendo ali uma mulher rica, com boas condições financeiras, ela não perdeu a sua humildade e hospitalidade. Tudo isso porque o dinheiro que ela tinha ali era consequência do seu trabalho. Ela não colocou o dinheiro acima de tudo, ela tinha humildade. Ela reconhecia ali o Senhor, ela tinha comunhão ali com as pessoas, né? E quando ela insistiu que Paulo e seus companheiros entrassem em sua casa, ela não se preocupou se ia sujar a casa, o que podia acontecer, ou se iria ter gastos hospedando aqueles homens, aquelas pessoas, mas com amor ela os hospedou.
Afinal, a humildade, ela procede à honra. Por isso, seja humilde e hospitaleiro. E ela nos ensina a não ter amor pelo dinheiro, né? Diferentemente ali do jovem rico, quando foi confrontado com Jesus e negou em distribuir os seus bens aos pobres, perdendo a sua salvação, Lídia ela aceitou de coração, sem se importar com os prejuízos que poderia sofrer, com a perseguição e o abandono que poderia sofrer ao declarar a sua fé cristã ali. E, pelo contrário, ela foi batizada publicamente, demonstrou que até os ricos precisam aceitar a Jesus como o suficiente salvador de suas vidas. E hoje Deus está de braços abertos, te esperando, te dando uma nova oportunidade. Aleluia, né? Amém? O que podemos aprender então com a vida de Lídia? A vida dela tem tantas riquezas para extrairmos, como o seu profundo desejo ali de aperfeiçoar a sua fé, né? E que venhamos nos aperfeiçoar, que a nossa fé seja aperfeiçoada nesse dia, que venhamos aprender com essa mulher de Deus. Sua busca ali incansável pela verdade, sua determinação de fazer um compromisso com Cristo, mulher ousada e compromissada para administrar um negócio de sucesso. Ela era cheia de hospitalidade, de bondade para com aqueles que estavam levando o evangelho da salvação. Que possamos aprender com a história desta mulher, dessa grande mulher de Deus, e se voltar cada dia mais e mais para Deus, independente da nossa raça, classe social ou posição financeira. Deus está com os braços abertos esperando cada uma de nós. Entre as qualidades de Lídia se destaca o fato de ela ser uma mulher de Deus. Seu nome se tornou conhecido por sua fé. O exemplo de Lídia nos inspira hoje a servir ao Senhor. As circunstâncias eram tão desfavoráveis ou mais do que nos dias atuais. E ela foi uma mulher à frente do seu tempo, principalmente por ser uma mulher de Deus. Amém? Que sejamos essa mulher de Deus, que venhamos buscar, que venhamos inspirar a vida de outras pessoas, que venhamos ser influência na vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus, soberano Deus, eterno e glorioso Pai. Nesse momento nós agradecemos a Ti por esse dia pelo qual o Senhor nos concedeu. Agradecemos ao Senhor por mais oportunidade, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram na nossa vida hoje, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, ó Pai. Ó Pai, que através dessa palavra nós venhamos aprender mais de Ti. Nós venhamos aprender a ser mulheres ousadas, ó Pai, em nome de Jesus. Mulheres de oração, mulheres tementes ao Senhor, que buscam o Senhor, meu Pai. Mulheres determinadas na obra do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos priorizar a nossa fé em Ti, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia. Nos dê sabedoria, direcionamento, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que hoje as mulheres venham ter encontro com o Senhor, venham buscar mais a Tua face, ó Senhor, em nome de Jesus. Venhamos ter sensibilidade a ouvir o Teu chamado, a ouvir, Pai, a Tua voz. Venhamos ser mulheres humildes, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, aleluia, Pai, que venhamos amar o Senhor acima de todas as coisas, colocar o Senhor acima de todas as coisas, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, Pai. Venha nos aperfeiçoar, meu Pai, em amor. Venha aperfeiçoar a nossa fé nesse dia de hoje, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Pai. Glória a Deus.